O que são tags e atributos no HTML? Qual a relação que existe entre os dois? Existem atributos obrigatórios ou eles são opcionais? Como eu trabalho com essa questão e com essa importante relação entre atributos e tags? Esse é o assunto dessa videoaula, muito importante para quem está começando nesta área e precisa de uma orientação nesse sentido, até porque isso é um assunto que vai cair bastante aí no seu trabalho diário, né, nas suas atividades, e você precisa realmente estar bastante ciente quanto a isso. O meu nome é Luiz Ribeiro, eu sou professor de programação na educação técnica há mais de 20 anos, sou analista de sistemas, e nesse canal eu dou aulas gratuitas com o intuito de ajudar iniciantes em programação. E nessa sequência de aulas aqui, a gente está falando de HTML, mas eu tenho outras playlists de outras tecnologias, tá bom? Então vamos lá. Se você está começando agora, você deve saber que uma página HTML ela é composta essencialmente por tags, né? O que são tags? Aqui nós temos diversas tags. Aqui, por exemplo, eu tenho uma tag body, aqui eu tenho uma tag div, aqui eu tenho uma tag head, aqui eu tenho uma tag h1, uma tag p, uma tag a e assim por diante. Então, as tags, elas são exatamente a estrutura do HTML. Todo o HTML, do começo ao fim, ele é estruturado em cima de tags, tá certo? Então, uma tag ela é um marcador, né? Vamos lembrar que HTML não é uma linguagem de programação, no sentido estrito do termo, ela é uma linguagem de marcação, né? Hypertext Markup Language é a definição do HTML. Então, ela é uma linguagem de marcação. Isso significa o quê? Que ela pega um determinado conteúdo, como esse aqui, ó, e marca esse conteúdo como sendo um título, né? Então, como é que eu sei que esse Olá Mundo é um título? Não é porque está escrito Olá Mundo, mas é porque está dentro da tag H1. Né? Se eu fizer isso aqui, ó, só para você ter uma ideia, ó, isto é um título. Ok? Então você concorda comigo que quando o usuário ver isso aqui, esse texto, ele vai entender que isso aqui é um título, certo? Só que isso está errado. Porque para o HTML, isso aqui não é um título, porque ele está dentro de uma tag de texto, uma tag de parágrafo. Então ele vai entender isso aqui como um parágrafo, assim como o outro aqui de baixo. São idênticos. Para que ele fosse um título, ele precisaria ter uma marcação H1. Entende? Então, esta é a finalidade das tags. É pegar os conteúdos que você insere na página e dizer o que é esse conteúdo. Né? Então, aqui eu sei que é um título, porque está dentro do H1. Aqui eu sei que é um parágrafo, porque está dentro de uma tag P. Aqui eu sei que é um link, porque está dentro de uma tag A. Né? E aqui eu sei que é um container, não porque está aqui associado com uma class container, mas porque ele está dentro de uma div. Né? Então, essas marcações, elas são, em primeiro lugar, semânticas, né? Ou seja, elas têm significado. Cada tag, ela carrega em si um significado, portanto, o conteúdo que você coloca dentro dessa tag tem que ser condizente com o significado dela, porque o navegador, o site de busca, o mecanismo que for ler essa página, vai olhar primeiro para a tag. E aí ele vai considerar o conteúdo que está dentro daquela tag de acordo com o valor semântico da tag. Não necessariamente dentro do que está escrito ali. Você pode escrever qualquer coisa, como eu fiz aqui. Né? Eu escrevi um título, mas coloquei ele dentro de uma tag errada. Então, para o HTML, isso não é um título. Ok? Então, isso são tags. A lista de tags ela não é tão grande no HTML, mas ela é suficiente para atender textos. Né? Eu tenho um grupo de tags para textos, eu tenho tags para imagens, eu tenho tags para formulários, para tabelas, para link, né? Como esse caso aqui. Tenho as tags estruturais, deixa eu abrir aqui, ó. Olha só, essa outra página aqui, ela está estruturada, ela está vazia, mas ela está com as tags estruturais. Veja, eu tenho aqui uma tag header, por exemplo, dizendo que isso aqui é um cabeçalho. E aqui eu tenho uma tag nav dizendo que é uma barra de navegação. Quando eu inserir o conteúdo, aqui dentro, né, dentro do nav, eu devo colocar uma barra de conteúdo, um menu de navegação, por exemplo. Né? Aqui depois eu tenho uma tag main, tá certo? Ó, ela começa aqui, fecha aqui. Dentro dela eu tenho várias seções, ó, tá vendo?
tenho aqui um article e tenho aqui um aside. Então, isso aqui são tags estruturais. São tags de container, são tags separadores, né? Onde ele divide a página de acordo com a natureza do conteúdo que você tem aí. E depois lá embaixo eu tenho um footer, né? Que é um rodapé. Então, ó, isso aqui também são tags, tá? Então, existem tags estruturais. Esse grupo aqui, por exemplo, que eu montei, ó, é um grupo de tags estruturais, tá certo? Muito bem. Dito isso, o outro passo que a gente precisa considerar ainda sobre tags é que elas têm abertura e têm fechamento. Body, barra body. Div, barra div. H1, barra H1. E assim por diante. Tem exceção? Tem. Tem algumas tags que não têm fechamento. São poucas, mas tem. Vou dar um exemplo aqui, ó. Link. Tá certo? Aqui eu estou fazendo associação com um arquivo de CSS e ela não tem o fechamento, tá certo? Em alguns casos, na versão anterior do HTML, a gente costumava fazer isso aqui, ó, tá? Para tags como essa, a gente aplicava o fechamento já dentro dela. Isso era válido, mas na versão 5 do HTML, isso aqui não é necessário. Então, esta é uma tag que não tem fechamento. Há outros casos, como meta, por exemplo, também não tem, né? Mas a maioria das tags, elas têm o respectivo fechamento, tá? Então, essa é uma característica das tags. Agora, e o tal dos atributos? O que são os atributos e para que eles servem? Bom, os atributos, eles servem como modificadores das tags. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma tag sem atributo. Nesse caso aqui é um título, ponto e acabou. Não tem o que dizer, não tem modificador nenhum e tal. Aqui eu tenho um parágrafo. Mesma coisa. É um parágrafo, é um texto, o HTML vai ler dessa forma, né? O navegador vai ler o HTML dessa forma e está tudo bem. Mas, em algumas situações, esse div, por exemplo, ele tem um atributo. Tá? O class que aparece aqui, ele é um atributo, né? Ele é um atributo que está aplicado a essa tag. Aqui no A, eu tenho mais de um atributo. Ó. Eu tenho, além do class, eu tenho aqui um href, que também é um atributo. Se eu olhar aqui em cima, no caso do link, ó, eu tenho um atributo hel, tenho um atributo href. No caso do meta, eu tenho name, tenho content. Né? Aqui nesse outro meta, eu tenho o charset e assim por diante. Esses atributos, então, a maioria deles são opcionais, mas eles têm um papel de ser modificadores. Então, normalmente, um dos atributos mais comuns que a gente usa é o class. O class, por exemplo, ele está sendo aplicado aqui e está sendo aplicado aqui. O que isso significa? Eu estou dizendo, o class ele é um atributo que ele é usado para fazer associação com regras de formatação no CSS. Então, eu estou dizendo que no CSS eu vou ter uma regra chamada container, né? E lá eu vou criar a regra de formatação e ela vai ser aplicada nessa div. Também vou ter uma regra de formatação chamada button, que vai ser aplicado nesse link aqui. Tá certo? Então, o class serve para isso. É como se ele fosse lá no CSS e puxasse essas regras aqui. Vamos dar uma olhada lá no CSS? Olha só. Aqui eu tenho uma regra container. Ó. Tá vendo? Esta regra aqui, ó, toda essa formatação aqui, ó, esse tamanho, essa largura, esse page, a cor de fundo, tudo isso aqui, ó, vai ser aplicado na div, nesta div aqui em específico, porque esse atributo está indo lá buscar, então, esta formatação, tá? Mesmo caso aqui do button, né? Deixa eu achar aqui o button. Aqui, ó. Tá aqui a formatação do button. Aliás, ele tem a formatação normal e tem aqui o comportamento hover dele. Então, o que acontece? Esse button também vai ser solicitado aqui. Ó. O class vai indicar que precisa ir no CSS para buscar essa formatação aqui. Uma característica muito importante é o seguinte, quando você usa, especialmente o class para o CSS, lá no CSS, ó, essa regra ela começa com um ponto, tá vendo? Ponto button, ponto container. Por quê? Por que ela faz isso? Ó, a gente pode comparar aqui com o body. O body não tem nada, não tem ponto, ele é direto.
Então, o que acontece? Na regra de formatação, ó, essa regrinha aqui do CSS vai aplicar diretamente aqui no body, porque body é uma tag, ok? E as tags no CSS, elas são identificadas simplesmente pelo seu nome. Já os class, não. Os class precisam de um ponto para diferenciar exatamente das tags, certo? Para que o CSS saiba que container não é uma tag, e sim uma regra específica, um class, ele precisa indicar, então, aqui com um ponto, ok? Então, isso é importante. Mas os outros atributos não estão necessariamente relacionados com o CSS. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho um atributo href. Para que ele serve? Bom, ele serve para indicar o seguinte: quando eu clicar nesse link aqui, ó, o usuário vai ser direcionado para onde? Né? Então, é exatamente aqui, ó, que eu vou colocar, ó, página.html. Imagina que eu tivesse, então, um arquivo chamado página.html. Quando a pessoa clicar nesse botão clique aqui, ele vai ser direcionado para esse arquivo página.html. Então, o atributo href aqui, ele serve para dar o direcionamento do link, ou seja, o alvo, para onde o usuário vai ser direcionado. Né? Então, ele tem essa finalidade. E cada atributo, então, de certa forma, a gente vai dizer o seguinte, que esse atributo, ele vai trabalhar, então, como um modificador da tag. Por quê? Veja só, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar esse segundo link, deixa eu mudar esse clique aqui, eu vou falar isso aqui, vamos mudar também o nome aqui, vai. Aqui vai ser página empresa, aqui vai ser também página empresa, e aqui vai ser página produtos. Aqui vai ser página produtos, e aqui vai ser produtos também. Então, observe isso. Então, eu tenho aqui dois links, tá certo? Eu tenho aqui dois links. Quando eu clicar, então, nesse link de empresa, ele vai me direcionar para a página empresa HTML. E quando eu clicar em link de produtos, ele vai direcionar para a página de produtos. Nesse caso aqui, observe que os dois casos é tag A. Os dois casos são links, então, inicialmente, eles são absolutamente iguais. Contudo, o atributo href foi utilizado aqui para modificar esses links. Ó. Esse aqui tem um direcionamento e esse aqui tem outro. Portanto, sobre o ponto de vista prático, eles são diferentes, porque ele tem direcionamento diferente. Então, nesse caso aqui, o uso do atributo é obrigatório. Por quê? Porque ele vai fazer esse modificador, esse comportamento do link de acordo com... Embora, no caso do class, eles têm o mesmo class, mas eles têm aqui direcionamento diferente, que foi o que o href fez. Tá? Então, o atributo ele serve para isso. Ele é uma complementação da tag, ele serve para fazer uma personalização do uso daquela tag, né? E a gente costuma, às vezes, chamar isso de modificadores. Né? Aqui é o mesmo caso. Ó. Eu poderia ter aqui duas tags links, tá certo? Só que uma iria pegar o arquivo style e outra iria pegar o arquivo estilo. Uma em inglês e outra em português. Mas são arquivos diferentes, ó. Certo? Nesse arquivo aqui eu poderia trabalhar com um tipo de formatação e aqui eu poderia trabalhar com outro. Por exemplo, eu poderia ter um arquivo específico só para definir cores. Poderia ter cores, né? Vou colocar no plural, cores. Poderia ter um arquivo específico só para definir, sei lá, formulários. Ó, posso ter isso aqui, ó, uma formatação genérica, uma formatação depois específica para cores, uma formatação específica para o formulário. Não faz tanto sentido isso aqui em termos práticos, mas em alguns casos pode acontecer, né? Você fazer alguma coisa similar a isso. E aí o que acontece? Os três são links, ó, os três estão buscando um arquivo de CSS externo. Só que ó, o href vai indicar que cada um deles está buscando um arquivo diferente. Portanto, o href faz aqui um modificador de comportamento. Né? Mesmo caso aqui em cima, né? Meta, tá vendo? Eu tenho duas tags metas. São iguais? São? Não, elas, nesse caso, nesse contexto aqui, elas são diferentes. Porque essa meta da linha 5 está definindo aqui qual é o conjunto de caracteres que essa página vai usar. No caso aqui, o TF8. E a meta da linha 6 está definindo o viewport, ou seja, o comportamento da página em relação ao tamanho da tela. Isso aqui é muito usado para você fazer layout responsivo. Embora eu tenha a mesma tag,
mas pelo fato de eu ter usado aqui, ó, atributos diferentes, elas têm finalidades diferentes. Então, os atributos aqui entram então como esses modificadores, ok? Então, essa é a ideia dos atributos. E há um detalhe importante. Se eu colocar aqui uma tag de imagem, um MG, por exemplo, olha só. Quando eu coloquei a tag, ó, veja que o meu editor aqui, o VS Code, ele já sugeriu para mim ali dois atributos. Ó. Ele falou, olha, a tag imagem ela tem dois atributos que são obrigatórios. Né? Você precisa colocar um src, um source, e você precisa colocar um out. No source, eu vou colocar, por exemplo, supondo que eu tivesse uma pasta de imagens com um arquivo chamado foto.jpg. Então, no source, eu precisaria indicar o seguinte, qual é a imagem que eu quero exibir aqui. Aí eu preciso colocar o caminho dela, para que ele encontre essa foto. E no out, eu preciso descrever essa imagem. Tá? Eu vou escrever aqui, ó, foto da formatura da turma de 1985, sei lá, alguma coisa desse tipo. Bom, para que serve esse out? Esse out ele é um atributo obrigatório para a imagem, porque ele tem a ver com acessibilidade. Né? Então, como vocês devem saber que algumas pessoas, muitas pessoas, navegam na internet utilizando leitores de tela. São pessoas que têm deficiência visual, né? E aí o que acontece? Essas pessoas, obviamente, elas não veem uma foto. Então, isso aqui para ela, o que está aqui no source, não significa nada. Né? Elas não vão enxergar essa foto. Mas, quando é texto, o programa leitor de tela lê o texto para ela. Mas quando chega numa imagem, ele faz o que com ela? Ele não consegue ler. Então, o que acontece? Nesse caso, ele lê um texto alternativo. Né? Esse out aqui é de um alternate. E nesse texto você está descrevendo o que é a imagem. Então, ao invés dele mostrar a imagem, que não faz sentido, ele lê o conteúdo do out e aí a pessoa sabe que nesta imagem é uma foto da turma de 1985, supondo que isso aqui fosse uma página que estivesse contando uma história de uma formatura qualquer ou de uma pessoa qualquer, enfim. Então, é esse caso. Então, você viu que quando eu coloquei o atributo de imagem, ele já disse, olha, o src você precisa, porque você tem que, já que você quer colocar uma imagem, qual é a imagem? E mais, você precisa colocar um texto alternativo para efeito de acessibilidade. Já outras tags, ó, vou colocar aqui um H2, ó, ele não sugere nenhum atributo. Mas eu posso colocar? Posso colocar, mas não é obrigatório, nesses casos são opcionais. Posso colocar aqui, sei lá, um ID, né, falando que isso aqui é um subtítulo desnecessário, porque a tag H2 já funciona dessa forma. Mas se eu quiser manipular esse conteúdo no JavaScript, por exemplo, eu precisaria desse atributo aqui. Então, é isso. A lista de atributos ela é grande também. Na maioria dos casos ela é opcional, mas em alguns casos, como esse aqui, ela é obrigatória. E tem mais. Aqui também, ó, uma tag meta, ela tem atributos obrigatórios, não necessariamente os mesmos, mas eu não posso simplesmente colocar isso aqui, ó. Isso aqui não faz o menor sentido, ó. Tá? Por quê? Tag meta, mas tá, isso aqui é um metadados, mas que metadados é esse? Existem vários, né? Então, por isso eu preciso usar o atributo para indicar o tipo de metadados que eu quero trabalhar. Nesse caso aqui, conjunto de caracteres, e nesse caso aqui, uma viewport. Né? Então é isso. Essa é a diferença entre tags e atributos, tá certo? As tags constituem a estrutura principal e os atributos entram como modificadores dessa tag, atuando em alguns casos e em outros não. Tá? Tudo vai depender um pouco da tag que você utiliza. Se você estiver utilizando o VS Code, como no meu caso aqui, ele já vai sugerir para você. Por exemplo, vou colocar aqui uma tag A de um link. Ó, ele já sugeriu o href. Então, ele está me dizendo o seguinte. O button que eu coloquei aqui, ó, ele é opcional. O class, desculpa. Mas o href, ele falou, não, o href aqui é obrigatório. Né? O img, conforme nós já vimos, ele também vai indicar. Se eu colocar uma outra tag qualquer, vou colocar aqui uma tag table. Né? Ó, ele diz que o table também não tem necessariamente um atributo obrigatório. Tá
tá certo? Então, vale a pena então você acompanhar aqui as nossas aulas, onde a gente vai falar depois sobre os atributos específicos, os grupos desses atributos, enfim, vamos detalhá-los melhor. Mas aqui eu queria mostrar para você somente essa relação que existe entre tags e atributos, quando é que você usa um ou outro, tá certo? E aí depois, qual atributo usar em qual tag, vai depender aí de alguns cenários e a gente vai explicar melhor nas próximas aulas. E eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você deixar aqui um comentário o que você achou dessa aula e acompanhar as outras aulas para que você possa continuar aprendendo com esse conteúdo básico, com esse conteúdo voltado para iniciantes em programação. Muito obrigado por ter ficado até aqui.